Os finais. O saber quando acabar algo. Entender o quando termina. O fim. Terminar é difícil. Entender quando é o fim é mais difícil ainda. Nós iniciamos a vida conscientes de sua finitude, da morte. É instintivo, mesmo com esse saber, ela ainda é um tabu. O medo da morte nos ronda, evitamos ela, alienamos nossos pensamentos sobre sua ação. Nesse âmbito, é fácil lembrar de Freud e sua pulsão de vida, Eros, e pulsão de morte, Thanatos. Segundo Freud, a existência é um embate constante dessas forças. Ela se dá no equilíbrio dessas tensões tão antagônicas. De um lado, uma força criadora que tudo quer construir, existe para a realização do desejo, e do outro, uma força autodestrutiva que nos direciona para o fim. Bem, mas ora, estamos preparados para Thanatos? Ou estamos apenas à procura de Eros? Em uma vida baseada na satisfação imediata dos desejos, aos nossos olhos, a morte nunca chegará. Ou pode até chegar, mas não hoje. Deixa para depois. Depois. Até que, quando menos se espera, à sua porta bate o ultimato, o fim derradeiro, a última visão. Thanatos ou Thanos? O vilão do filme da Marvel anuncia: eu sou inevitável. Tal como o mito de Thanatos, o Senhor da Morte na mitologia grega. O fim, sim, é inevitável. Mas como chegamos até lá? Como evitamos os falsos mitos? Os mitos sempre tiveram uma relação intrínseca ao cinema. É possível até dizer que o cinema nasce com um mito, visto que a história de fundação dele está baseada em um espanto, como o cinema fosse uma entidade, algo maior, até com a ideia dessa chegada do trem à estação dos irmãos Lumière. A gente tem aquele conceito de que a plateia assustada não entende aquela figura, aquela novidade que está surgindo na tela. Essa concepção mitológica do mundo surge desde que as sociedades existem, nos fatos de elas fazerem parte do imaginário social de determinadas sociedades. E o cinema ele surge como um espanto, como um medo, como algo novo. O psicólogo Carl Jung revela que a formação dos arquétipos, ou seja, de formações de pensamentos de personagens, de ideias sociais, elas formam parte do nosso inconsciente coletivo. Ou seja, elas estão relacionadas a algo que a gente como sociedade entende, a gente como sociedade pensa. As imagens e símbolos são formados ao longo de uma determinada sociedade e fazem parte muito relacionada a todos os indivíduos que nascem na mesma. Ou seja, todos nós temos essas relações imagéticas, simbológicas, desde que a gente nasce. E, acima de tudo, além de propriamente um mito, o cinema também gera uma filosofia da mitologia. É uma transmissão de um pensamento mitológico. Impossível falar disso sem lembrar do Nascimento de uma Nação, de 1915, feito pelo D.W. Griffith. Para além de sua criação da linguagem cinematográfica, já que esse filme basicamente fundamentou o cinema, como linguagem artística, é um filme totalmente racista sobre a formação do mito da sociedade americana. O pensamento do Griffith é entender esses mitos sociais, e ele fala desses mitos sociais como uma relação da criação da sociedade dos Estados Unidos através da figura do branco, através da Ku Klux Klan, com um grande preceito a ser liderado, com um grande preceito a ser fundamentado, com um grande preceito a ser exaltado. Isso torna o filme totalmente racista no ponto de vista temático, ao mesmo tempo que ele está buscando falar sobre essa linguagem numa questão de vamos entender o mito da sociedade. Assim como a gente também não pode esquecer de falar do faroeste, como esse mito fundacional. O Hal Walsh vai fazer isso em 1930 com A Grande Jornada, e o John Ford também no Tempo das Diligências de 39. Eles dão forma a esse pensamento. O tempo passa e os faroestes vão dar lugar à saga espacial de Star Wars. Agora não são mais heróis de Bang Bang, são heróis espaciais. E não são mais a mitologia de fundação americana. Agora é um herói único que salva a humanidade, que salva todos. O George Lucas baseou bastante Star Wars na jornada do herói, do conceito da jornada do herói do livro Heróis de Mil Faces, escrito pelo antropólogo Joseph Campbell.
No Herói de Mufasa, Joseph Campbell vai falar que todas as sociedades humanas possuem a mesma história, a história da jornada do herói. E o George Lucas pensou, bom, isso está relacionado a gente como sociedade. O herói, ele é salvador não agora da pátria americana, mas sim das pessoas. É o período antipatriótico, pós-guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Muito complexo nessa questão. É sim uma relação das pessoas agora muito mais importante do que a formação de uma sociedade. A humanidade agora é parte central da temática. Passando o tempo e a gente chegando em Vingadores Ultimato, os mitos eles retomam essa origem fundamentalmente americana. A gente não pode esquecer que o Capitão América tem esse nome, a figura patriótica americana. O fracasso se transforma em um peso para essas figuras, já que eles fracassaram em Guerra Infinita. Eles são heróis, são deuses, são seres mitológicos, mas agora eles fracassam. O que acontece quando eles fracassam? O crítico de cinema Arthur Tuoto ele diz que Guerra Infinita revela uma efemeridade do gênero de heróis, pelo fato de todos os poderes dessas figuras serem possíveis de evitar um simples estalar de dedos de Thanos. Então, algo simplesmente ridículo como um estalar de dedos pode quebrar anos e anos de uma mitologia heróica, de uma construção de personagens. Se os mitos ao longo do tempo humano são seres quase perfeitos, a gente pensar desde a mitologia grega até a religião cristã, com Jesus como algo totalmente inalcançável, eles falham. Eles não conseguem cumprir o plano, eles não conseguem fazer o que eles são necessitados de fazer. Os irmãos russos, os diretores, buscam trabalhar com essa falha, impossível de ser aceitado pelos deuses, pelos mitos, por esses heróis. O filósofo americano Charles Peirce, o criador da semiótica, ele revela que os símbolos partem de uma necessidade de reconhecimento. Ou seja, os indivíduos, para entender esses símbolos, eles precisam ter algo prévio, uma experiência prévia. Para assistir Ultimato, o público passou por uma saga de filmes, uma saga de experiências. Nós lidamos com a formação desses mitos, quase geradores da sociedade contemporânea. Se antigamente o cowboy era a figura central para crianças, toda criança queria ser cowboy, hoje em dia toda criança quer ser um herói. Afinal, se a resolução é na violência desses heróis, por que nós, réis mortais, também não devemos resolver nessa violência nossos conflitos? Esses símbolos agora são interligados à contemporaneidade. Então, se antes a sociedade era fundada por desbravadores de país, hoje ela é feita por heróis individuais. E esses heróis são dotados de falhas. E esses heróis são os mitos da nossa sociedade. Já era sabido do público que a série dos filmes da Marvel continuaria depois do fim. Afinal, 2 filmes já tinham até data marcada, mas a grande questão era como seria o fim? Como seria derrotado Thanos? E o filme surpreende com a derrota do vilão logo no início da história. Mas de prévio, já sabíamos que o filme teria 3 horas de duração. Então o que iria acontecer? Ultimato é um jogo sobre o que sabemos e o que não sabemos. Sobre vida e sobre morte. O filme brinca com nossas expectativas, distorce aquilo que estávamos acostumados. Mesmo aqueles que sobreviveram à Guerra Infinita, de certa forma, morreram para a forma que conhecíamos antes. Quantas vezes nós morremos e nascemos em uma mesma vida? O drama demasiadamente humano. A maioria de nós já passou em uma determinada escala o que os heróis remanescentes viveram em seu luto. Se enterrando no trabalho, buscando grupos de ajuda, se isolando, do descompromisso exagerado, no autoconhecimento. As condições fragilizadas dos mitos aproximam eles de nós humanos. Deuses humanizados, e um Nêmesis que, mesmo distante de nós, se mostra humano. Thanos, e sua pulsão de morte, vive ao nosso lado, espreita nossa existência. É possível vencer aquilo que parece inexorável? É possível ir além dos falsos mitos e encontrar a verdade?